Ninguém possui certeza sobre o que é ouvido ao sintonizar na frequência de rádio 4625. Supostamente, são enviadas mensagens secretas e codificadas através das ondas do ar, entre governos e espiões, podendo ser um sinal do dia do juízo para alertar sobre o apocalipse ou uma enigmática transmissão interagindo com a ionosfera, alegadamente de origem russa, embora isso nunca tenha sido confirmado pelo governo russo. Inicialmente, o sinal era uma transmissão contínua de pips repetidos, que ao longo do tempo se transformou em um zumbido perturbador e constante. A fonte dessa transmissão era completamente desconhecida até que, de maneira súbita e inesperada, as primeiras palavras faladas na estação a identificaram como UVB-76, transmitida de um bunker militar em Pivara, uma pequena cidade a 19 milhas de Moscou. Logo após essa interrupção, foram adicionados sons estranhos e inquietantes, o ruído de alguém se movendo nas proximidades, uma voz áspera lendo uma série de nomes e números, e uma música levemente sinistra ao fundo. A estação fantasma foi documentada e gravada pela primeira vez em 1982, mas acredita-se que estivesse em operação já em 1976. Os sons em loop transmitidos na frequência consistiam originalmente em um par de pips em rápida sucessão, porém, em 1990, o som mudou para um tom de zumbido, originando o apelido popular da estação como o zumbidor. Os tons ocorrem aproximadamente 25 vezes por minuto e, com poucas exceções notáveis, têm sido transmitidos 24 horas por dia, sem interrupção, desde a detecção inicial da estação. Na véspera de Natal de 1997, ocorreu a primeira transmissão vocal documentada na frequência 4625, interrompendo o zumbido. Uma voz russa leu uma mensagem pelo ar. A estação retomou a transmissão dos zumbidos, mas também se autodenominou UVB-76. Embora a frequência do tom tenha variado ao longo dos anos, com transmissões vocais e outras anomalias sendo raras, entusiastas de rádio de ondas curtas continuaram a sintonizar a estação, ansiosos para desvendar os mistérios por trás dos tons repetitivos. Em 5 de junho de 2010, a estação ficou silenciosa, quebrando o padrão habitual, e o zumbido cessou sem explicação aparente. Após aproximadamente 24 horas de silêncio, os zumbidos foram retomados normalmente. No mesmo mês, o engenheiro estoniano e usuário de ondas curtas, Andrei Slade, criou uma estação online que transmitia o sinal UVB-76, atraindo ouvintes de todo o mundo, chegando em um momento transformador na história da estação. Em 25 de agosto, o zumbido cessou novamente, seguido pelos sons ouvidos de batidas, arrastar de pés e passos. As operações continuaram até o início de setembro, quando os ouvintes notaram que os zumbidos foram interrompidos por trechos de música gravados, especificamente a Dança dos Cisnes Pequenos do compositor russo Tchaikovsky, do balé O Lago dos Cisnes. Em 7 de setembro, ocorreu uma mudança mais marcante e significativa, iniciando com outra mensagem de voz que parecia anunciar as novas letras de identificação da estação. Mikhail, Dmitry, Genja, Boris ou MDSZHB. Em seguida, foi transmitida uma outra sequência longa de números e letras, uma mensagem de despedida para as antigas letras de identificação, UVB-76, que agora estava operando como MDSZHB. Em 10 de novembro, outra conversa foi captada, identificada como uma ligação telefônica. Uma voz masculina mencionou, o oficial da brigada de plantão, o código de comunicação DEBU e o nome Nadeza. Uma voz feminina respondeu, oficial de plantão do nó de comunicação DEBU, a cantora em SIG resposta Kia recebeu a chamada de controle de Nadeza, ok. Essa conversa foi mais extensa do que qualquer outra gravada na estação até então, mas o propósito tanto dessa conversa quanto o propósito geral da estação permaneciam obscuros. Apesar de muitas especulações sobre o significado por trás dessa misteriosa estação fantasma, uma das principais teorias é que ela possa ser uma espécie de estação de números, transmitindo mensagens secretas. Acredita-se que esse tipo de estação existe desde o final da Primeira Guerra Mundial. As estações de números eram transmissões públicas de rádio usadas para criptografar e enviar mensagens entre agências de inteligência governamentais e seus espiões.
O sistema foi inicialmente utilizado pelos soviéticos e logo adotado por outras potências mundiais. As mensagens eram transmitidas na forma de séries de 5 números ou letras aparentemente sem sentido, que só podiam ser decodificadas usando uma chave de criptografia única, compartilhada apenas com o destinatário pretendido. Como essas estações de números eram transmitidas publicamente, era quase impossível para governos rivais rastrearem ou identificarem os destinatários, pois poderiam ser qualquer um dos ouvintes sintonizados na frequência, em qualquer lugar. Para garantir a aleatoriedade no processo de criptografia, os códigos eram às vezes montados capturando sons de rua com microfones e usando essas palavras e sons para criar o código. Dessa forma, eles garantiam que nenhum padrão no processo de aleatorização revelasse a criptografia. Dessa forma, parece possível que MDS-ZHB tivesse o objetivo de enviar mensagens codificadas, mas transmissões de voz após a primeira em 1997 eram muito raras, e o som de zumbido parecia consistente em tom e ritmo, o que tornava improvável que algum tipo de significado fosse criptografado no próprio zumbido. Outra teoria popular era que o zumbidor estava sendo usado como um sinal de mão morta Dead Hand Signal, um tipo de gatilho que seria acionado em caso de um ataque nuclear contra a Rússia. No caso de um ataque que incapacitasse as forças militares ou a rede de comunicação da Rússia, o zumbidor poderia ser ativado para lançar um ataque retaliatório automático. Rumores sobre a existência de tal dispositivo circulavam há muito tempo. No entanto, a forma como o zumbidor era transmitido sugeria que provavelmente não era o caso. A UVB-76 usa uma frequência de onda curta, o que significa menos ondas que podem viajar mais longe, ricocheteando em partículas carregadas na atmosfera, permitindo que se movam ao redor de obstáculos e interferências. Isso torna as ondas curtas populares para uso comercial e militar. No entanto, a camada na qual as frequências de onda curta viajam não é estática, ela muda dependendo da hora do dia, subindo durante o dia e descendo de volta à Terra à noite. Para que um sinal de mão morta seja efetivamente usado e alcance o maior alcance possível, ele precisaria mudar de frequência com base na hora do dia, assim como a BBC World Service faz, mas o zumbidor não faz isso. Outra teoria que surgiu do Observatório Físico de Borås era que a estação tinha um propósito científico, usando a frequência para medir mudanças na ionosfera. No entanto, em 4.625 kHz, o sinal estaria sujeito a todo tipo de interferência, tornando-o praticamente inútil em termos de medição. Também não se sabia qual interesse o exército russo teria nessa ciência. Portanto, a teoria principal é que MDS-ZHB está sendo usado como um sistema de comunicação militar operacional em toda a Rússia Ocidental, usado para enviar mensagens ocasionais entre distritos e unidades. O som de zumbido não é a própria mensagem codificada, mas sim um ruído preenchendo o vazio na frequência da estação, com o intuito de desencorajar outros usuários de ondas curtas. Uma fotografia postada em uma página da Wikipédia russa parece confirmar essa teoria, mostrando um pedaço de papel emoldurado em exibição em um escritório de recrutamento da PTRI que contém uma menção proeminente de 46,25 kHz. Desde que a estação MDS-HB começou a transmitir pela internet, seu número de ouvintes cresceu de forma exponencial, alcançando centenas de milhares. A localização da estação sempre foi uma questão persistente. Embora inicialmente tenha sido rastreada operando de uma torre de rádio em Pivaravu, acredita-se que, após o tumulto de setembro de 2010, a transmissão tenha sido realocada para outro local, possivelmente devido a mudanças no exército russo. Um ex-funcionário europeu de alto escalão, identificado como JME, encontrou um novo transmissor perto da cidade de Pascal, próxima à fronteira da Estônia, mas não foi possível determinar a localização exata. Esse movimento levou 2 grupos de aventureiros destemidos a explorar o antigo local de transmissão em Paparizou, na esperança de obter pistas ou contexto sobre o propósito definitivo da estação. Ao chegarem à base, um morador idoso da cidade informou que uma tempestade densa de nevoeiro cobriu a área em 2010, e a base foi evacuada em apenas 90 minutos. Ao encontrá-la, a base estava abandonada, com seus prédios militares complexos repletos de equipamentos e pertences deixados para trás.
A estação de rádio foi localizada no final de uma estreita estrada, com a torre enferrujada de cerca de 100 a 150 pés de altura, tendo antenas parabólicas fixadas em seus lados, pairando sobre um galpão repleto de equipamentos eletrônicos e uma estrutura de pedra antiga coberta de musgo. Próximo ao local, eles encontraram o grande bunker subterrâneo, onde o sinal havia sido transmitido por tantos anos. Um membro da equipe descreveu o local como silencioso e solitário, semelhante a um labirinto com muitos corredores e quartos. Uma descoberta emocionante no bunker foi um livro de mensagens de registro, confirmando o uso da estação pelo exército russo como um canal de comunicação. Conforme suspeitado, todos os sinais foram sintonizados em 46,25 kHz. Embora parte do mistério da estação tenha sido desvendada ao longo dos anos por detetives online e aventureiros da vida real, nada definitivo foi confirmado ou emitido pelo governo russo. Hoje, acredita-se que a estação transmita de uma única localização em Moscou e foi novamente renomeada para o UZI. Mensagens assombrosas ainda são ouvidas periodicamente, indicando que a estação ainda está sendo usada pelo exército russo. Seja uma estação secreta de espionagem, uma apólice de seguro para o dia do juízo final ou um teste atmosférico ainda mais misterioso, talvez nunca saberemos ao certo.